Muito obrigada, Isis. Uma excelente noite para você. Muito boa noite também para você de casa. Hoje o JC é comigo e a gente começa falando sobre uma jovem de 19 anos que morreu em Boa Viagem, no Sertão Central, após tentar consertar um ventilador. Um acidente doméstico sem riscos aparentes. Será? Você sabe como manusear um eletroeletrônico para evitar o perigo? Veja os cuidados na reportagem de Carlos Henrique Costa. Era por volta das 2 da manhã quando Roberta Pereira Lima, de 19 anos, tentou consertar o ventilador do quarto e recebeu uma forte descarga elétrica. Ela não resistiu e morreu antes mesmo de ser socorrida. Uma ação aparentemente sem risco, mas não tanto, segundo o Corpo de Bombeiros. Às vezes, o fato de não perceber um fio desencapado num equipamento elétrico, numa instalação, e às vezes até o próprio equipamento que não está funcionando regularmente, e aí nós vamos utilizá-lo estando descalço, sem o isolamento adequado, ou também estando com as mãos molhadas ou qualquer parte do corpo molhada. São ações que facilitam o surgimento do choque elétrico. Em Pedra Branca, no Sertão Central, um menino de apenas 5 anos morreu no início deste mês depois de tentar ligar um fio à tomada. Mais um acidente doméstico que poderia ter sido evitado com cuidado simples. Segundo o Corpo de Bombeiros, a prevenção é essencial. Cuidar das instalações elétricas e redobrar a atenção para a sobrecarga de aparelhos são pontos importantes, até porque o problema pode ser bem maior que um choque elétrico, e isso dentro de uma casa ou apartamento pode trazer graves consequências. Hoje nós temos muito mais equipamentos elétricos em nossas residências do que há 10, 15, 20 anos atrás. E isso pode estar sufocando, pode estar deixando a sua instalação elétrica sobrecarregada, e aí é necessário que um profissional faça essa avaliação para ver, inclusive, a necessidade de trocar toda a cabeação do seu apartamento por uma que possa atender à carga atual de demanda de energia. E hoje você vai ver também a identidade do médico que teria abusado mais de 15 mulheres durante consultas em Hidrolândia, o desmatamento de uma área equivalente a 6 campos de futebol na Praia da Lagoinha, sem autorização dos órgãos ambientais. E a obra sem fim do anel viário de Fortaleza, após o governo do estado assumir projeto, nova licitação será feita. Tem ainda, óleo de cozinha passa dos R$12 e encarece as refeições no Ceará. O Jornal da Cidade está no ar. Você sabia que os carros fumacê e os inseticidas não são capazes de acabar com o Aedes aegypti? Sim. Esses produtos matam o mosquito adulto, mas não os ovos, que são resistentes, podem sobreviver até 1 ano em uma superfície seca e, quando colocados na água, eclodem em apenas meia hora. Isso é mais uma prova de que o combate a doenças como dengue, zika e chikungunya depende mais da gente, do cuidado com a nossa casa e com a nossa vizinhança. No bairro Serrinha, muita gente caiu com a mais prevalente doença de 2022, a chikungunya. 4 pessoas da família da Keila, inclusive ela mesma, sentiram os sintomas. Uma febre muito alta, 39, 40, uma febre que você não consegue, você toma o remédio, mas não passa. De alguma forma você tem que ir para o hospital, tomar medicação, né? E quando você toma, alivia um pouco, mas depois as dores são muito fortes. É umas dores que você não consegue andar, que você precisa de auxílio. Agora, um novo hábito foi incorporado à rotina familiar, o de usar repelente a qualquer hora do dia. Vale para ela mesmo dentro de casa. Vale para a Anne, que usa um produto específico para as crianças. E ninguém se descuida. Tanto em casa quanto fora, corremos o mesmo risco, né? E cuidando mais ainda da casa, né? Não deixando com água parada, que é para o mosquito não pousar. Mosquito, pernilongo, carapanã, muriçoca. O nome pode ser diferente, mas o incômodo é o mesmo. Esse inseto pequenininho tem tirado o sono de muita gente. E não é só pelo barulhinho que ele faz. Espécies como o Aedes aegypti se tornaram vetores de doenças tropicais e já são responsáveis pela morte de muita gente. A Organização Mundial da Saúde aprovou, em 2017, a Resposta Global para o Controle de Vetores, uma iniciativa para conter o avanço das doenças.
mas em 2018 o inseto foi responsável por cerca de 725 mil mortes. O coordenador do Núcleo de Doenças Tropicais explica que só as fêmeas são hematófagas e ingerem sangue, e não só o humano. Mas somos nós que temos os vírus. Isso significa que temos a nossa parcela de culpa pela proliferação das doenças. O fumacê, o inseticida, mata o mosquito adulto, o mosquito alado, o mosquito tem asa. Mas essa fase de ovo, a gente não tem mecanismos ainda de importância. Esse ovo se pode colocar inseticida, pode fazer calor, pode fazer frio. Esse ovo fica viável cerca de 1 ano. E se ele for coberto de água, em meia hora o mosquito já nasce daquele ovo. E se aquela fêmea tiver dengue, aquela fêmea que pôs aquele ovo tiver zika, aquele mosquito já nasce contaminado. Estes insetos se adaptaram bem aos ambientes domésticos, ou seja, uma união de vários fatores colaborou com o cenário atual, em que o mosquito é um convidado indesejado e bem difícil de expulsar. Um relatório da Fiocruz no Ceará identificou a presença de sublinhagens mais transmissíveis da variante Ômicron da Covid-19. Por isso, especialistas reforçam cada vez mais a necessidade de manter e fortalecer as medidas de prevenção, como o uso de máscaras. Felipe evita aglomerações e faz uso de máscaras em alguns lugares, mas os cuidados são bem menores do que antes. Eu continuo utilizando a máscara em ambientes fechados. Inclusive, principalmente nos ambientes de trabalho. Eu tenho deixado de utilizar a máscara em ambientes externos, abertos. Acho que não há necessidade, até pelo próprio distanciamento que as pessoas mantêm ainda. Marília usa máscara frequentemente, mas já deixou várias medidas preventivas de lado. Por isso ela fez o teste para a Covid. Eu estou fazendo o teste porque eu tive contato com pessoas que positivaram e mesmo usando máscara, eu achei melhor fazer o teste para comprovar, se eu estou ou não contaminada. Um relatório da Fiocruz Ceará identificou a presença de sublinhagens mais transmissíveis da variante Ômicron do coronavírus aqui no estado. Por isso, os especialistas têm reforçado cada vez mais a importância de manter e fortalecer os cuidados de prevenção. Não tem como a gente fugir muito dos protocolos que a gente já conhece, que é o uso de máscara. E a máscara tem que ser de boa qualidade. De preferência, essas máscaras que a gente usa em hospital, que é a N95 ou a PFF2, porque elas filtram partículas muito pequenas. Então, elas são ideais para ambientes fechados, mal ventilados e com muita gente. Então, não tem muito o que a gente falar que se há alguma novidade nos protocolos. Os protocolos seguem sendo os mesmos para evitar a transmissão. Então, evitar ambientes fechados, mal ventilados ou em ambientes com muita gente, com muita aglomeração. E utilizar máscara, que é o que vai prevenir mesmo, de fato, a transmissão. Segundo a especialista, aprender a conviver com o vírus é entender que os cuidados básicos vão ser sempre indispensáveis. Esse vírus ele consegue se modificar muito rapidamente. E o que a gente vê é que quanto mais a gente permite que ele circule entre as pessoas, mais ele se modifica para tentar se adaptar ao ser humano. Então a gente não sabe se a gente vai ter que conviver com esse negócio de tem uma onda, passa um período sem onda. Provavelmente ele vai ficar endêmico, que é isso, a gente vai ter alguns casos em determinado período do ano, como a gripe, como a influenza, que é sazonal, a gente está esperando que ele funcione dessa forma, mas o comportamento dele até o momento ainda não permite dizer que a gente vai ter esse comportamento sazonal. A testagem continua sendo a melhor forma de mapear a circulação do coronavírus no estado. Em Fortaleza, é possível fazer o exame no Hotel Excelsior, que fica na Praça do Ferreira, também no CT para viajantes no Aeroporto Internacional de Fortaleza, que é exclusivo para passageiros em desembarque, além do SESI Parangaba e SESI Centro na capital. E a partir de segunda-feira, o Ceará vai vacinar crianças dos 3 aos 5 anos de idade contra a Covid-19. A faixa etária foi ampliada, não é isso, Carlos Henrique Costa, após a Anvisa autorizar. Muito boa noite. Tudo bem, Adriana? Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Antes da gente falar de fato como é que foi essa decisão, tem um QR Code aqui no canto da tela para o nosso telespectador apontar o celular e ser redirecionado ao gcmais.com.br. Lá existe um cartaz explicando como que o público que não está inscrito no Saúde Digital deve proceder. Claro, obviamente, a maior parte desse público
é essa faixa etária que foi liberada agora pela Anvisa, após muitos estudos, né? Inclusive a governadora Isolda Sela falou que essa vacinação deve começar a partir da próxima segunda-feira. De acordo com os estudos, o processo é o mesmo da faixa etária à frente, né? Que são das crianças a partir de 6 anos. 28 dias de intervalo entre uma dose e outra, e o composto químico é o mesmo, né? Da vacina aplicada, né? na faixa etária à frente. Então, os pais devem ficar atentos para estar inscritos no Saúde Digital e, de fato, ir atrás da vacinação para essas crianças. Volto contigo. Obrigada, Carlos. E o fim de semana chegando, os times cearenses não estão nem um pouco interessados em folga. Pelo contrário, o foco de Ceará e Fortaleza é a Série A do Campeonato Brasileiro. Na verdade, essa deveria ser a prioridade das duas equipes. Tema para Luiz Henrique Pontes comentar a coluna Camisa 8 de hoje. Olá, boa noite a todos. A ressaca da comemoração pela classificação para a fase de quartas de final da Copa do Brasil já ficou para trás no Fortaleza, assim como a dor da eliminação para o maior rival da competição mais rentável do futebol brasileiro também já é passado no Ceará. Agora, o foco é a Série A do Brasileirão, onde as duas equipes vão muito mal. Os alvinegros abrem a zona maldita, é o 17º colocado com 18 pontos. Já o Fortaleza, meu Deus, esse segura a lanterna dos afogados com míseros 11 pontinhos. Como já vamos para a 17ª rodada, na minha opinião, tá passando da hora das duas equipes priorizarem a competição que garante calendário e bolso cheio. E qual é a receita para mudar esse cenário? Ora, meus amigos, a resposta é óbvia: vencer jogos. Mas isso é algo que está sendo raro para as duas equipes. O Ceará só tem 3 triunfos, o Fortaleza 2. Lembrando que já se passaram 16 jogos. Dá para mudar esses números? É claro que é possível. Quer ver só? Nesse fim de semana vem mais uma chance para Ceará e Fortaleza engatarem uma reação. Amanhã aqui na Arena Castelão, o Ceará pega o Corinthians. Jogo difícil. Contra o Vozão pesa também o tabu de não vencer no Castelão quando atua como mandante pela Série A. Já no domingo, é a vez do Fortaleza encarar o Atlético Goianiense fora de casa. Os dois são passageiros da agonia daquele vagão chamado Z4. Jogos complicados? São sim, mas eu, como sou um eterno otimista, ouso até a dizer: agora vai, meus amigos. Tenham todos uma excelente noite e, claro, aquele excelente também fim de semana. Até a próxima. Ainda hoje, óleo de cozinha passa dos R$12 e encarece as refeições no Ceará. E já no próximo bloco, a identidade do médico que teria abusado mais de 15 mulheres durante consultas em Hidrolândia.
A obra de duplicação do anel viário já dura 12 anos. Já foram muitos inícios e paralisações, troca de empresas e até de responsabilidade. O que era serviço do DENIT, um órgão federal, virou obrigação do governo do Ceará. Mas nem isso adiantou e agora, de novo, mais um impasse vai travar o projeto e continuar dificultando a vida dos motoristas que passam pelo trecho. Na saída de Fortaleza em direção a Maracanaú, motoristas vivem um descompasso entre a pressa de chegar e a lentidão causada pela quantidade de buracos. Caminhão quebra, caminhão atola, caminhão quebra fecha-mola, prejuízo só para nós caminhoneiros. Tá entendendo? Governo, zero. Os obstáculos que surgem no caminho são um desafio durante o dia. À noite, a situação piora ainda mais. Só dá prejuízo, para-brisa quebrado, gente caindo de moto. Que eu moro aí, eu vejo direto isso aí. A obra de duplicação do anel viário já dura 12 anos. O governo federal deu início às obras em 2010. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, passou a responsabilidade de execução para o governo do estado em 2011. 4 anos depois, tudo foi paralisado e somente em 2017 os trabalhos foram retomados. Agora, mais um impasse surge para dificultar a conclusão do projeto. Só 2 empresas se interessaram pelo edital lançado pela Superintendência de Obras Públicas e nenhum dos valores foram aprovados. Por isso, a obra vai atrasar mais uma vez. E pior, sem previsão para um novo chamamento. Uma das empresas enviou o orçamento no valor de R$ 6.500.000, considerado muito abaixo do mercado. Enquanto isso, a segunda ultrapassou o estipulado para a conclusão das obras, 700 milhões. Somente nos últimos meses, segundo a superintendência, 3 licitações já foram realizadas sem sucesso. Uma espera que causa ainda mais frustração e revolta nos motoristas que não aguentam mais viver a situação. Descaso, com a população, que a gente passa aqui direto, é uma buraqueira horrível, o pessoal acaba com carro, moto. Quando está chovendo também, aí fica pior ainda. A Secretaria de Obras Públicas do Governo do Estado informou que passou a ter responsabilidade total pela conclusão das obras de duplicação do anel viário de Fortaleza há apenas 15 dias. Agora a pasta está preparando uma nova licitação com orçamento estadual da Secretaria de Infraestrutura e não mais federal, como era antes, para escolher a empresa que vai tocar o projeto. Um acidente na CE 187 entre Tamboril e Crateús, no sertão dos Inhamuns, deixou 5 mortos, todos jovens. Carlos, o grupo voltava de uma festa, é isso? Exato, Adriana. Eles vinham de uma festa no município de Tamboril. Quando chegaram na CE, houve essa colisão frontal. 7 pessoas envolvidas nesse acidente dos 2 carros, 4 vieram a óbito na hora e 3 foram socorridos ao hospital. Dessas 3 vítimas, uma morreu ao chegar na unidade hospitalar. A Polícia Civil investiga o caso. Essa investigação está a cargo da Delegacia Regional de Crateús para saber realmente quais foram as causas desse acidente. Lamentar porque todos eram jovens e vinham de uma festa, A gente não sabe ainda se essas vítimas haviam consumido bebida alcoólica. E vale a gente ressaltar, Adriana e amigos que acompanham o Jornal da Cidade, a importância da atenção no trânsito, principalmente em estrada, porque qualquer deslize pode ser fatal. Volto contigo no estúdio. Obrigada. Existem 5 tipos de hepatites virais. A mais grave é a B, que causa doenças graves como cirrose e câncer de fígado. Mas há prevenção e é feita principalmente com vacina. João Batista tinha quase 30 anos quando descobriu que estava com hepatite B. Emagreci bastante e falta de força, resistência física também tinha acabado bastante, tinha reduzido bastante. Mesmo com o diagnóstico e recomendação de tratamento, João não realizou os cuidados necessários e precisou do transplante de fígado. Por motivos assim de depressão mesmo, que eu não estava passando por um momento muito bom na vida, e eu não quis mais ir, porque eu morava numa cidade interior, e resolvi não ir mais. Aí a situação agravou, fiquei pior ainda. Aí foi quando a médica, voltei com ela e ela resolveu me mandar para cá, para fazer o transplante. O tipo B é o mais grave das hepatites virais. Ela é uma infecção mais delicada e por isso o tratamento não consegue a cura, mas ele consegue evitar que a pessoa tenha cirrose e câncer de fígado. Os exames tradicionais, como de rotina, não identificam a doença.
Para o diagnóstico, o teste é específico e rápido. Não precisa de receita médica e é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde recomenda o teste para pessoas com mais de 40 anos, quem já fez transfusão de sangue antes de 1993, profissionais da saúde, policiais e manicures, quem já fez uso de drogas injetáveis ou inaladas, diagnosticados com infecção sexualmente transmissível, realizou hemodiálise, cirurgias ou tatuagens, ou tem múltiplos parceiros sem preservativo. Ninguém deve ficar angustiado diante de um teste positivo. A hepatite C tem cura e tratamento em 100% dos casos e o tratamento é gratuito e disponível no SUS. E a hepatite B também tem tratamento, é disponível no SUS e controla a doença, sendo um pouco mais difícil de curar. Vale destacar que o Sistema Único de Saúde realiza a imunização contra a doença. A vacina para hepatite B está disponível em qualquer posto de saúde, sendo ofertada para toda a população e ela é aplicada em 3 doses. Agora, daqui a 1 mês e daqui a 6 meses. Menos de 50% da população adulta cearense encontra imunizada. Então é muito importante essa vacina. Desde maio, o Jornal da Cidade vem acompanhando as investigações sobre um médico ginecologista suspeito de abusar sexualmente de uma paciente durante uma consulta no posto de saúde de Hidrolândia. Nesta semana, ele foi preso e outras vítimas surgiram. A identidade dele foi divulgada pela polícia. Ricardo Teles Martins é o nome do médico, Mônica Damasceno. Boa noite. Exatamente, Adriana. Boa noite para você, boa noite também a todos que acompanham o Jornal da Cidade. O ginecologista de 45 anos, Ricardo Teles, é acusado de abusar de várias pacientes que iam até o seu consultório buscar atendimento. Como a polícia tomou conhecimento desse caso? Porque Carla Carvalho resolveu denunciar nas redes sociais. Nas redes sociais, Carla relata que o médico falava frases eróticas durante o atendimento, também tentava pegar nas suas partes íntimas e chegou a tentar agarrar Carla. No momento em que ela conseguiu se livrar do médico, foi para casa chorando, muito abalada, e contou para a mãe tudo o que tinha acontecido. Foi então que a mãe resolveu incentivar a filha a denunciar. E foi o que Carla fez. Inclusive nos enviou um vídeo contando todos os detalhes. Após Carla ter coragem de fazer isso, de denunciar o médico, outras 6 mulheres registraram queixa contra o médico na Delegacia Municipal de Santa Quitéria. E dezenas estão buscando a delegacia para falar também sobre a mesma situação. Volto com você. Obrigada, Mônica. No próximo bloco, o JC traz a prisão de outro homem suspeito de importunar uma mulher em um shopping de Maracanaú. E ainda o desmatamento de uma área equivalente a 6 campos de futebol na Praia da Lagoinha. Isso sem autorização dos órgãos ambientais.
Um homem foi preso em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, suspeito de importunar sexualmente uma mulher em um shopping da cidade. A vítima de 26 anos aparece nas imagens do circuito interno do shopping, onde ela trabalha. Logo atrás dela está Christian Ferreira Arraes, de 33 anos. Foi neste momento em que, segundo o depoimento da mulher, o homem a importunou sexualmente. Quando ela percebeu a presença de uma pessoa, se assustou, se virou e foi no momento em que esse indivíduo proferiu palavras de cunho sexual de baixo calão direcionadas a ela. Ela demonstrou a repulsa diante da atitude dele, mesmo assim ele tentou se aproximar dela, no momento em que ela fugiu, fugiu para o banheiro, impedindo o contato físico por parte do agressor. Segundo o delegado, Christian é natural de São Paulo e estava a trabalho em Maracanaú há cerca de uma semana. O voo de volta estava marcado para esta quinta-feira. O homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil e trazido aqui para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi autuado pelo crime de importunação sexual, que tem penas que variam de 1 a 5 anos de prisão. Daqui, ele foi encaminhado para a Delegacia de Capturas em Fortaleza, onde passou por audiência de custódia e foi liberado na manhã desta sexta-feira. A Justiça também autorizou sigilo no processo. Após a convocação para a audiência de custódia, ele foi encaminhado para o 4º núcleo de custódia, onde o Poder Judiciário deliberou pela liberdade provisória do indivíduo. Ele está sob monitoramento eletrônico hoje. O uso de tornozeleira eletrônica é uma alternativa para o monitoramento de quase 8 mil pessoas que cumprem pena no regime semiaberto no Ceará. Mas ainda assim, parte delas volta a cometer crimes. No país, são mais de 80 mil pessoas tornozeladas. A maioria é homem. Muitos cumprem pena em regime semiaberto por crimes contra o patrimônio ou relacionados à lei de drogas, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional. Aqui no Ceará, são 7.753 pessoas monitoradas 24 horas. 3.348 na capital e 4.409 no interior. A população que tem o perfil de cumprimento de pena em regime aberto, ao sair do sistema carcerário para o cumprimento em regime aberto, não recebe, em conjunto com a tornozeleira, não recebe políticas públicas de real inclusão. É desta sala, com apoio da tecnologia, que todos os tornozelados são monitorados. Quando uma tornozeleira é rompida, o sistema logo acusa e a polícia é acionada para ir imediatamente até o local. Apesar da tecnologia avançada, cerca de 15% das tornozeleiras eletrônicas ainda são violadas, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária. Tem várias situações de violação, né? Deixou de descarregar, a gente já aciona a pessoa, já liga para ele para poder carregar, né? Já notifica o juiz. Então é muito importante esse trabalho e a gente notifica tudo. Infelizmente, casos de pessoas tornozeladas cometendo crimes não são raridade. Quase que diariamente a polícia lida com situações assim. Isso gera na população uma sensação ainda maior de insegurança. Não tem jeito de falar. Ela tem vários sistemas de segurança que evita essa questão de quebra de segurança lá. Se romper a tornozeleira, não tem jeito de voltar. Rompeu e colocou de volta, não tem jeito. Então é garantia total. Na semana passada, um caso envolvendo uma decisão judicial para o uso de tornozeleira eletrônica ganhou muita repercussão. Jéssica Andrade da Silva, de 28 anos, foi presa no mês passado em Salvador. Nas redes sociais, ela ostentava uma vida de luxo e é suspeita de chefiar um grupo criminoso no Ceará. Mesmo assim, a Justiça do Ceará concedeu o direito à prisão domiciliar para a influencer. De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará, a defesa de Jéssica ingressou com um pedido de liberdade provisória, alegando que ela é mãe de 2 crianças menores de 12 anos. O monitoramento de Jéssica será feito pelo Sistema Administrativo Penal da Bahia, já que o domicílio dela é em Salvador. Na praia de Lagoinha, em Paraipaba, litoral oeste do Ceará, um terreno próximo a uma APA, uma área de proteção ambiental, foi desmatado para a construção de um loteamento, sem autorização da prefeitura ou de órgãos ambientais.
Durante as obras, ainda estão sendo registrados incêndios. É o avanço da especulação imobiliária que vem gerando receio para quem mora na região. 46 mil metros quadrados. Esse é o tamanho da área desmatada na região. O espaço é o equivalente a quase 6 campos de futebol. Em menos de uma semana, 2 incêndios chamaram a atenção dos moradores. Seu Francisco mora bem perto e registrou um boletim de ocorrência. Ele acordou com a fumaça dentro de casa. A fumaça é constante. A pessoa vem aqui para a Lagoinha morar, ou às vezes no final de semana, para aproveitar as belezas daqui da cidade, e de repente é o fumaceiro na cara. É fumaça. Eu estou quase pensando em voltar para Fortaleza porque é constante. As obras de um loteamento no local foram iniciadas sem autorização da Prefeitura de Paraipaba. Mesmo sendo uma área particular, a lei determina que para construir é necessário licenciamento ambiental. Passou pela etapa de supressão vegetal sem as devidas licenças e agora a etapa de terraplanagem sem as devidas licenças e autorizações ambientais. Após denúncias, a Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente enviou técnicos à região. O proprietário já foi notificado e uma investigação foi aberta para apurar as causas do incêndio. A gente está acatando as denúncias, a equipe de fiscalização também está nas ruas fazendo levantamento dos empreendimentos irregulares e das obras irregulares na cidade, e a gente também está acatando denúncias vindo dos munícipes. No local, encontramos o canteiro de obras parado e ainda 2 pontos com fumaça do incêndio da última quarta-feira saindo da vegetação arrancada. Imagens de satélite mostram como era a vegetação antes do projeto. O drone do Grupo Cidade sobrevoou a região. Do alto, é possível ter noção da área atingida. O terreno desmatado sem autorização fica a poucos quilômetros de uma APA, a Área de Proteção Ambiental das Dunas da Lagoinha, uma unidade de conservação protegida e para uso sustentável, reconhecida inclusive por meio de um decreto de março de 1999. Agora, o receio de quem mora aqui na região é que o avanço provocado pela especulação imobiliária também acabe atingindo a zona protegida. A APA conta com a presença de lagoas e dunas, além de fauna e vegetação diversificadas. A zona ambiental fica bem em frente ao mar e ao lado de empreendimentos turísticos regulamentados. Nesse sentido, deve haver uma fiscalização ambiental, porque a lei permite que o órgão público faça essa fiscalização. Aqui no estado do Ceará, é a SEMASSE quem realiza tal fiscalização. Inclusive, qualquer cidadão pode contribuir para essa fiscalização realizando a denúncia no site da SEMASSE. Caso haja a infração, este infrator ele responderá não só pela reparação dos danos ambientais causados, mas pode receber outras penalidades, como advertência, embargo, interdição das irregularidades, apreensão dos materiais utilizados, bem como a aplicação de uma multa, que pode ser uma multa simples ou uma multa diária. O responsável por esse empreendimento confirmou à produção do Jornal da Cidade que começou apenas o trabalho de retirada da vegetação antes da liberação da licença ambiental. Mas o que a nossa equipe de reportagem constatou foi que já há construções na área desmatada. Ainda segundo o responsável pelo loteamento, assim que o embargo foi emitido, as obras foram suspensas. O óleo de cozinha está caro de um jeito que o brasileiro nunca viu antes. Passou dos R$12 e, por ser um item muitas vezes indispensável na culinária, acaba deixando as refeições mais caras também. A Ila faz marmitas para vender há mais de 12 anos. Por semana, usa cerca de 21 litros de óleo. Nunca comprou o produto tão caro como nos últimos dias. Era R$3,50, né? Aí foi para 4, mas esse preço de R$12, meu filho, tá caro, viu? Para não aumentar o preço da marmita, ela tenta economizar, mas não tá fácil. Estou usando mais um pouco margarina, né? Ou então banha de porco, né? Uso um pouquinho. O Bruno, que trabalha neste mercadinho de bairro, já não sabe mais o que fazer com tantas reclamações. Hoje o óleo está em promoção, mas mesmo assim tá caro e os clientes se queixam. O pessoal recorre mais para o pequeno, né? O óleo de 500 ml o pessoal já deixa de lado, já parou de comprar porque o preço
bastante lá em cima. Segundo os especialistas, o aumento acontece por causa de fatores que envolvem a economia externa. É que com a soja valorizada fora do país, o preço do produto por aqui também sobe. E o brasileiro com baixo poder de compra sente logo no bolso esse valor tão alto do óleo de cozinha. No primeiro momento nós tivemos lá atrás a pandemia e depois nós tivemos a guerra da Ucrânia, né? Quando você pega ela ali, nós temos uma região que é produtora de determinados produtos, como trigo e outras questões. Isso fez com que o cenário internacional, os preços subissem. Isso faz com que os preços internacionais fiquem mais altos. Então, o produtor de commodity no Brasil diz, o Brasil é um grande produtor de soja, ele é um exportador. E aí ele vai exportar ao preço internacional. Quando ele vende para dentro, ele também vai querer vender pelo preço internacional e nós ainda temos o problema do câmbio. Então nós temos duas questões. A boa e tão esperada notícia da queda dos preços deve demorar para chegar. Por enquanto, o jeito é economizar e tentar driblar esse preço. Se tudo se comportar muito bem, a gente pode nos próximos meses ver uma estabilidade do preço, tá? Mas o preço cair, né, vertiginosamente, isso não vai ser tão rápido assim. O Jornal da Cidade de hoje termina aqui. Você pode acessar mais informações no portal GC+, o portal de notícias do Grupo Cidade de Comunicação. Amanhã, sábado, tem edição especial do Balanço Geral ao meio-dia, não perde. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente noite e um ótimo final de semana.